O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Salmo 46, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. A liturgia de hoje nos coloca diante de duas cenas profundamente unidas pelo mistério pascal. De um lado, a perseguição e a perseverança de Paulo em Corinto, e de outro, Cristo anunciando aos discípulos que a tristeza deles será transformada em alegria. Aparentemente, os textos falam de sofrimento, mas na profundidade falam de algo muito maior: o nascimento de uma humanidade nova através da dor redentora. E vivemos uma época marcada por um estranho paradoxo. Nunca houve tanto entretenimento e nunca houve tanta tristeza. Nunca houve tanta comunicação e nunca houve tanto vazio. Nunca houve tanta liberdade proclamada e nunca houve tanta escravidão interior. O ser humano contemporâneo foge do sofrimento, vai se anestesiar com distrações, idolatra o prazer imediato, mas perdeu a capacidade de esperar. E sem esperança a alma apodrece silenciosamente. E a crise do nosso tempo não é apenas econômica, política ou moral. É sobretudo uma crise escatológica. O ser humano já não sabe para onde caminha. Perdeu o sentido do eterno. Vive aprisionado ao instante. E quando o instante se rompe, ele desmorona. E é precisamente nesse cenário que a palavra de Deus ressoa como um trovão espiritual. Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, dos versículos 9 ao 18, Paulo encontra-se em Corinto, uma das cidades mais decadentes do mundo greco-romano. Uma cidade rica, cosmopolita, intelectualmente sofisticada e moralmente dissolvida. O luxo coexistia com a prostituição cultural, o comércio com a idolatria, a filosofia com a corrupção dos costumes. Não é difícil perceber a semelhança com o mundo contemporâneo, ou seja, o mundo de hoje. E Paulo chega cansado. Em capítulos anteriores, ele experimenta rejeição, perseguição e fracassos aparentes. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3, ele mesmo confessará: apresentei-me diante de vós na fraqueza, no temor e grande tremor. E aqui aparece um dos momentos mais belos dos Atos. Não tenhas medo, continua falando e não te cales, porque eu estou contigo. No grego, a expressão me phobou, não temas, é a mesma utilizada repetidamente nas teofanias bíblicas. É a linguagem das alianças. Deus fala assim a Abraão, a Moisés, aos profetas, à Virgem Maria e agora à igreja missionária. A missão nasce sempre depois do medo. E Cristo não promete a Paulo a ausência de combate, promete sua presença. Isto muda tudo. O drama espiritual do ser humano, em tempos modernos, é querer uma vida sem cruz. Mas o Evangelho nunca prometeu imunidade à dor, prometeu companhia divina dentro dela. E o ressuscitado diz: eu estou contigo. Não é uma ideia, não é uma metáfora psicológica, é a ontologia da graça. A presença de Cristo sustenta a Igreja através dos séculos. O Concílio Vaticano II afirma na Lumen Gentium que a Igreja peregrina avança entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. E esta é exatamente a cena de Atos, capítulo 18. E no Evangelho de hoje, em João, capítulo 16, dos versículos 20 ao 23, estamos no discurso de despedida de Jesus. É a atmosfera da última ceia. O Senhor está entrando na paixão. O verbo utilizado para a tristeza é lipé, que significa uma dor interior profunda, quase dilacerante, e os discípulos experimentarão escândalo, abandono, confusão e aparente derrota. Enquanto isso, o mundo se alegrará. Aqui há uma oposição joanina fundamental. Não entre pessoas boas e más, mas entre dois sistemas espirituais. Mundo, em João, frequentemente designa a humanidade fechada em si mesma, organizada sem Deus, estruturada pela soberba, pelo poder e pela recusa da verdade.
É impossível não enxergar nisso a civilização contemporânea, quando absolutiza o consumo, relativiza a verdade, transforma o ser humano em medida de todas as coisas. E Cristo anuncia algo desconcertante. Vós chorareis e vos lamentareis. O cristianismo não nega a tragédia da existência. Ele não é anestesia emocional. Ele atravessa o Calvário. Mas então vem a promessa central. A vossa tristeza se transformará em alegria. E o verbo grego utilizado, genesetai, indica a transformação ontológica do ser. Não se trata de distração psicológica. A tristeza não é escondida, é transfigurada. A ressurreição não elimina as chagas de Cristo, glorifica-as. E aqui Jesus utiliza a imagem da mulher em parto. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada. A imagem é profundamente bíblica e escatológica. Os profetas frequentemente descrevem as dores messiânicas como dores de parto. Nós podemos conferir isso em Isaías 26, versículo 17, Miqueias 4, dos versículos 9 ao 10. O que Cristo está dizendo é tremendo. A cruz não é esterilidade, é parto. A igreja nasce do lado aberto de Cristo como Eva nasceu do lado de Adão. Os padres da igreja contemplaram isso profundamente. Santo Agostinho afirma: a paixão do Senhor foi como as dores de parto do novo povo. Também São João Crisóstomo enxergava na cruz o leito nupcial onde Cristo gera a igreja. E o mundo moderno confunde alegria com estimulação emocional. Mas a alegria cristã é outra realidade. Ela nasce da certeza de que o mal não possui a última palavra. E por isso Jesus afirma: ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Vejamos, ele não diz que ninguém poderá tirar os bens materiais, a saúde ou a segurança, mas a alegria profunda, a alegria pascal. Esta é invencível. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a esperança cristã se fundamenta na vitória definitiva de Cristo sobre o pecado e a morte. Sem transcendência, toda alegria humana se torna frágil. Sem eternidade, o prazer acaba em desespero. Sem Deus, a liberdade degenera em vazio. E Cristo não oferece um sistema ideológico, oferece participação em sua própria vida. E vejamos que toda essa caminhada não é fácil. Não é para ser fácil. E como podemos viver essa palavra hoje? Não fugir das noites espirituais? Muitas vezes Deus amadurece a alma no silêncio, na aridez e na provação. Recusar as falsas alegrias, o prazer imediato não cura o coração humano. Permanecer fiel em meio à hostilidade cultural. Redescobrir a esperança escatológica. O cristianismo não termina na cruz. Ele aponta para a manhã da ressurreição e transformar sofrimento em oferenda. Em união com Cristo, até as lágrimas podem tornar-se fecundas. Nós não estamos sozinhos. E o Evangelho de hoje não é uma promessa de conforto superficial. É uma revelação sobre o destino final da história. A tristeza dos discípulos duraria uma noite. A alegria da ressurreição atravessaria os séculos. E também nós vivemos numa civilização marcada por sombras, confusão moral, esvaziamento espiritual, banalização da vida, perda do sagrado, e muitas vezes parece que o mundo celebra enquanto a igreja chora. Mas Cristo continua dizendo: eu estou contigo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao